Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito dos músculos da nossa perna, tá? Então quando a gente pensa em músculos da perna, quando a gente estuda os músculos da perna, então a gente separa esses músculos em compartimentos. E aí a gente vai ter três compartimentos musculares principais da perna. Que compartimentos musculares são esses? Então a gente vai ter o nosso compartimento anterior lateral, a gente vai ter o nosso compartimento lateral e a gente vai ter o nosso compartimento posterior. Felipe, mas o compartimento anterior medial a gente não vai possuir? Então, é isso que a gente vai ver depois. Na nossa parte anterior e medial, a gente não tem um compartimento muscular, porque vai ser na nossa região, então, onde a gente vai encontrar a nossa crista da tíbia. Então, a gente vai ter uma estrutura óssea muito mais significativa e nessa região, então, a gente não vai encontrar nenhum músculo ou nenhum grupo muscular. Então, quando a gente começa estudando, a gente vai começar estudando pelo compartimento posterior da perna. Nesse compartimento, então, a gente vai encontrar a nossa famosa panturrilha, ou seja, mais especificamente, o nosso músculo tricepsural, que é formado pela junção dos músculos gastrocnêmio, superficial, e o sóleo, ou solear, que é o nosso músculo profundo. Felipe, por que tricepsural? Porque, na verdade, sural vem de perna e tríceps, então, vem de três ventres. Então, como a gente vai ter um ventre, que é do solear, mais o nosso gastrocnêmio vai ser formado por mais dois ventres, esses três ventres se juntam, formando um tendão único, que é chamado de tendão calcâneo ou tendão de Aquiles, e se insere, então, na tuberosidade do calcâneo, formando, então, o nosso tricepsural, nossa famosa panturrilha. Tá? E aí a gente vai ver algumas diferenças entre eles. Esses ventres, então, como acabei de falar, eles vão se juntar distalmente, a princípio através das suas aponeuroses, até que eles vão formar o tendão calcâneo. Quando a gente fala, então, de diferença de aponeurose para tendão, é porque o tendão ele tem um formato mais cilíndrico e a aponeurose, então, vai ser aquela porção mais alargada do tendão, ou seja, em que esses músculos, então, que esses ventres, então, eles vão se juntando até formar aquela corda. E aquela corda tendinha, então, que se insere lá na tuberosidade do calcâneo, então, é que vai ser o nosso tendão calcâneo. Também conhecido, então, como falei para vocês, como tendão de Aquiles, devido à história do guerreiro romano Aquiles. Para quem viu lá, o filme Troia, a gente tem então a história do guerreiro romano Aquiles, que durante a guerra lá, a invasão a Troia, e a tomada de Troia, então ele toma uma flechada nesse tendão, tá? E por causa disso a gente acabou associando então o nome do tendão calcâneo a tendão de Aquiles e ficou popularmente conhecido com esse nome. Viram aí? Então, como vocês podem perceber, anatomia também é cultura. Então vamos lá. O gastrocnêmio, ele vai ser o nosso músculo mais superficial da panturrilha. Então quando a gente pensa em compartimento posterior, começando então pelo compartimento posterior, a gente vai ter o gastrocnêmio como nosso músculo posterior e superficial da panturrilha. Quando a gente pensa no gastrocnêmio, então, a origem do gastrocnêmio, aí a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que a gente pensa em origem, a gente está pensando na inserção proximal, tá? Então, a gente vai ter duas origens, ou seja, duas inserções proximais, porque o gastrocnêmio ele vai se dividir em cabeça lateral e cabeça medial. A cabeça lateral do gastrocnêmio, ela vai se inserir, então, na superfície posterolateral do côndilo lateral do fêmur. Já a sua cabeça medial, ou seja, a sua porção medial, o seu ventre medial, vai ter a sua inserção superior, ou seja, a sua origem, na região superficial posterior do côndilo medial do fêmur, ou seja, superfície poplítea do corpo do fêmur. Esses dois ventres, eles se fundem então e se inserem na superfície posterior do calcâneo, através do tendão calcâneo, ou seja, na conhecida tuberosidade do calcâneo. Agora, o que é importante a gente lembrar? Esse músculo, então, o nosso músculo gastrocnêmio, ele vai ser inervado pelo nosso nervo tibial, esse nervo tibial, então, que está associado com as raízes nervosas S1 e S2. E a função do gastrocnêmio, então, vai ser, então, a flexão plantar, quando a gente pensa, então,
né, em função no tornozelo, ele vai ter uma grande importância na flexão plantar de tornozelo, mas também ele vai ser um importante flexor de joelho, ou seja, ele vai ser um sinergista dos isquiotibiais na flexão de joelho. Então, o que é importante a gente lembrar? Diferente do músculo solear, que é o que a gente vai ver na sequência, o nosso músculo gastrocnêmio, ele é um músculo biarticular, ou seja, ele faz flexão plantar no tornozelo, ele faz flexão de joelho na articulação, então, do joelho. Então, como ele é um músculo biarticular, quando a gente trabalha esse músculo, fortalecimento do gastrocnêmio, qual é a posição ideal para trabalhar o fortalecimento do gastrocnêmio? Trabalhar o gastrocnêmio com o joelho estendido. Então, toda vez que você vai na academia e que o indivíduo está fazendo flexão plantar em pé, ou seja, com o joelho estendido, ele está priorizando o nosso músculo biarticular, então, que é o nosso músculo gastrocnêmio. Felipe, mas e quando o cara vai lá e está fazendo então flexão plantar e fortalecendo a panturrilha sentado? Toda vez que ele senta, então, ele gera um encurtamento desse gastrocnêmio. Esse encurtamento é o que a gente chama de insuficiência muscular ativa, tá? Ou seja, já que eu encurtei o músculo, eu torno ele insuficiente. E nessa insuficiência muscular ativa, então, eu vou priorizar o meu músculo monoarticular. Esse músculo monoarticular, então, é o meu músculo sóleo ou músculo solear, tá? Então, os dois ventres ou as duas cabeças do gastrocnêmio vão se fundir, formando uma aponeurose única. Essa aponeurose única, então, vai descer em direção à tuberosidade do calcâneo, e lá na tuberosidade do calcâneo, então, a gente vai ter a junção com o tendão distal do sóleo para formar, então, o tendão calcâneo. Beleza. Agora a gente vai ver, em relação ao nosso tríceps oral, o músculo solear, né? Então a gente já viu que o gastrocnêmio é formado por dois ventres, é o superficial, e o nosso sóleo, que é o nosso monoarticular, ele é um músculo profundo da panturrilha, não necessariamente profundo do compartimento posterior, que depois a gente vai estar vendo então os músculos profundos do compartimento posterior. O nosso sóleo ou solear, então, ele vai ter origem na linha solear, borda medial da tíbia, cabeça da fíbula e borda posterior da fíbula. Então, o que a gente pode perceber? Todas as origens, ou seja, todas as inserções superiores do músculo solear, então, elas saem abaixo do joelho. Então, ele vai ser um músculo que vai ter atuação biomecânica apenas na articulação do tornozelo. A inserção dele, então, vai ser na superfície posterior do calcâneo, ou seja, via tendão calcâneo, na tuberosidade do calcâneo, junto com o gastrocnêmio, como a gente já viu, formando, então, o tríceps oral. E a inervação nervo tibial S1, S2, raízes de S1 e S2. E aí uma coisa importante, a vascularização desse músculo solear é feito através da artéria, né, que vai irrigar, e no caso da veia, que vai drenar, né, artéria e veias tibiais posteriores. Então, a artéria tibial posterior irriga, veia tibial posterior vai estar drenando, então, esse importante músculo. E a função flexão plantar, e aí a grande diferença, como ele é um músculo monoarticular, ele vai atuar na flexão plantar só, né, diferente do gastrocnêmio, que vai atuar na flexão plantar e na flexão do joelho. Fortalecimento do sóleo, flexão plantar com flexão de joelho. Felipe, mas eu cheguei na academia e o meu personal falou que tanto faz eu fortalecer panturrilha sentado ou em pé. Sempre falo para meus alunos o seguinte, toda vez que você chega para fazer um trabalho e a pessoa fala tanto faz, na maioria das vezes a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo. Se eu tenho dois músculos, um é monoarticular e o outro é biarticular, significa que se eu trabalho sentado eu vou priorizar um, se eu trabalho em pé eu vou estar priorizando o outro. Trabalho sentado, priorizo o solear. Por quê? Porque eu gero uma insuficiência ativa no gastrocnêmio. Trabalho em pé, eu priorizo então o meu gastrocnêmio, os dois ventres do gastrocnêmio, beleza? Então, relembrando aí, a gente vai ter o gastrocnêmio lateral, o gastrocnêmio medial e o solear. Depois disso, a gente vai ter os músculos profundos da região posterior da perna.
E desses músculos profundos da região posterior da perna, a gente vai destacar alguns. O primeiro deles é o nosso músculo tibial posterior. Mas antes de falar de origem, inserção e ações, né, ou ação do tibial posterior, é muito importante falar o seguinte: quando a gente estuda os livros, muitas vezes a gente estuda ou a gente vê a ação relacionada simplesmente com o movimento que ele faz durante a sua contração concêntrica. Beleza. Agora, o músculo tibial posterior, ele é muito importante, estabilizador. Então a gente fala que o tibial posterior, ele é o principal estabilizador da pinça maleolar durante o processo de flexão plantar. Por quê? Porque durante esse processo de flexão plantar, então, ou seja, durante o momento que a gente está colocando o pé para baixo, o tálus, então, ele sai da pinça maleolar e, consequentemente, a porção anterior do tálus, que é a parte mais espessa, então ela desencaixa. Isso faz com que haja uma folga na pinça maleolar e existe uma tendência, então, de afrouxamento da pinça. Quem dá sustentação para a articulação da pinça maleolar, então, vai ser o meu músculo tibial posterior. Então, ele é muito importante, estabilizador, e ele vai ter uma função muito importante lá na articulação do meu tornozelo. O meu músculo tibial posterior, então, ele vai ter origem na superfície posterior da tíbia, superfície posterior da fíbula e membrana interóssea. E depois ele vai se inserir na tuberosidade do osso navicular, em todos os ossos cuneiformes, osso cuboide e bases dos ossos metatarsais, segundo, terceiro e quarto. E quando a gente pensa em ação relacionada então a movimento, ele então vai atuar na articulação talocrural como um flexor plantar, ou seja, ele faz flexão plantar do pé, tá? Então, essa é a importante função dele quando a gente pensa em movimentação. Agora, ele também vai atuar na articulação subtalar, né, com a função de inversão do pé, e além disso, ele vai sustentar o arco longitudinal do pé, ou seja, olha quantas funções importantes, além da função biomecânica, como eu já tinha dito para vocês, então, da função biomecânica de estabilidade, então, da pinça maleolar. Ele vai ser inervado pelo nosso nervo tibial, e esse nervo tibial, então, ele vai ter suas raízes em L4 e L5, e a vascularização, então, vai ser feita através dos ramos da artéria tibial posterior. É um músculo extremamente importante biomecanicamente. Depois deles, a gente vai ver então o nosso músculo flexor longo dos dedos. O flexor longo dos dedos, então, ele tem origem na face dorsal da tíbia. Ele vai ter a sua inserção nas bases das falanges distais do segundo ao quinto dedos. Ele vai ser inervado pelo nervo tibial, e esse nervo tibial, então, ele vai ter suas raízes em L4, L5, S1 e S2. E a função, então, vai ser flexão dos dedos laterais, flexão plantar de tornozelo, e ele vai ser responsável, então, por dar suporte dos arcos longitudinais laterais e medial, ou seja, lateral, na verdade, e medial do pé. Depois disso, a gente vai ver o nosso músculo flexor longo do hálux. O músculo flexor longo do hálux, então, ele vai ter origem na face dorsal do perônio, na verdade, da fíbula, né? E membrana interóssea. Inserção na falange distal do hálux, então, como a gente pode notar aqui na nossa animação, e ele vai ser inervado também pelo nervo tibial, raízes de L4 a S2. A função é claro, né? Se a gente está vendo o nome do músculo flexor do hálux, função do músculo, flexão do hálux, flexão plantar fraca de tornozelo, ou seja, ele vai ser um sinergista na flexão de tornozelo, mas ele também vai dar suporte para o arco longitudinal medial do pé. Depois disso, a gente pode perceber que na região anterior da perna a gente não vai ter musculatura, como eu já disse anteriormente. Por quê? Porque vai ser a região onde a gente vai encontrar a nossa crista da tíbia. E lateralmente, então, a gente vai encontrar o nosso compartimento anterolateral. Nessa região, então, a gente vai ter importantes músculos da perna, mas principalmente um músculo muito importante quando pensamos nas funções biomecânicas relacionadas à marcha, que é o nosso músculo tibial anterior.
Esse músculo é o grande responsável pela flexão dorsal de tornozelo. Mas por que isso é tão importante? Porque toda vez que a gente precisa, então, durante a marcha, tirar o pé do chão para dar a passada, um dos primeiros movimentos que a gente faz é a flexão dorsal, ou seja, retirada dos artérios, então eu faço uma extensão do hálux, seguida então de uma dorsiflexão. Quem é o grande responsável pela nossa dorsiflexão? Então vai ser o nosso músculo tibial anterior, que é o músculo então do compartimento anterolateral da nossa perna. O nosso músculo tibial anterior, então, ele vai ter origem, né, superficial lateral na tíbia e na membrana interóssea, e ele vai se inserir, né, distalmente, então, no nosso osso cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. A ação deles, como eu já falei para vocês, vai ser então a dorsiflexão do pé, ou seja, a flexão dorsal do pé, e associado também, ele também vai ter a função de inversão de pé. Tá? Então, quando a gente pensa em tibial anterior, dorsiflexão com inversão são as suas funções em contração concêntrica. Inervação do meu músculo tibial anterior, nervo fibular profundo, raízes L4 e L5. E aí entra uma coisa muito importante. O que é tão importante daí? Quando eu penso então na inervação então, do meu músculo tibial anterior, tá? Eu tenho que levar em consideração o seguinte: o meu músculo tibial anterior ele é muito importante para a minha dorsiflexão durante a marcha. Se eu tenho uma lesão do meu nervo fibular, eu perco a inervação do meu tibial anterior. Consequentemente, eu vou ter uma tendência a desenvolver uma alteração que a gente chama de pé equino, ou seja, o pé fica desabado e o paciente então ele perde a capacidade de fazer dorse. Isso é muito comum em acidentes, né, com motociclistas, onde a gente tem a fratura exposta de tíbia e fíbula e subsequente lesão do nervo fibular. Mas pode acontecer também acidentalmente em algumas cirurgias de joelho. Tá? Então, às vezes, principalmente naquelas cirurgias mais antigas que eram mais invasivas, o que podia acontecer durante a cirurgia? Muitas vezes, acidentalmente, ocorria a ruptura do nervo fibular. E esse paciente, então, após a cirurgia, ele perde a capacidade de fazer a dorse. Então, ele ia andar ou ia desenvolver uma marcha que a gente chama de marcha escarvante. Tá? É característica, então, de pé desabado por uma falha, então, na funcionalidade do músculo tibial anterior. Beleza? E depois a vascularização dele vai ser feita então através dos ramos da artéria tibial anterior, ramos musculares anterior e medial, tibial anterior recorrente, dorsal do pé e maleolar anterior medial. Além dessas, então, ramos da artéria tibial posterior, né? Então, desses ramos da artéria tibial posterior se destacam artérias maleolar medial e artéria calcânea. Então, essa é a vascularização então, que a gente vai ter do nosso músculo tibial anterior, esse importante músculo. Enfim, chegamos então à porção lateral da perna. Então, o que a gente já viu? A gente já viu a nossa porção posterior, a gente já viu a nossa porção anterolateral. Agora, então, a gente vai para a nossa porção lateral da perna e vamos ver que músculo a gente vai encontrar então na nossa porção lateral da perna então, tá? Quando a gente pensa então nessa porção lateral da perna, a gente vai encontrar alguns desses músculos muito importantes aí, tá? E dentre esses músculos, o primeiro que a gente vai falar então vai ser o nosso músculo então extensor dos dedos, tá? E esse músculo então extensor ao longo dos dedos então ele vai ter origem na metade proximal da superfície medial da fíbula, côndilo lateral da tíbia e membrana interóssea. E depois ele vai se inserir nas falanges distais e médias dos dedos, segundo, terceiro, quarto e quinto, ou seja, tirando então o hálux. Por quê? Porque o hálux então ele vai ter o seu extensor, né, próprio, que a gente vai estar vendo depois. A ação, então, como o próprio nome já diz, então, ele vai ter uma ação então, de extensão das falanges dos dedos, tá? Do segundo ao quinto. Tá? Ele vai atuar também de forma mais sinérgica, então, de forma mais complementar na articulação talocrural, como um dorsiflexor de pé. E ele vai ter também uma atuação na articulação subtalar, com função de eversão do pé. Depois,
A inervação vai ser feita pelo nervo fibular profundo, tá? Que tem suas raízes então em L5 e S1. E a vascularização vai ser feita através das artérias tibial anterior, maleolar anterior lateral, tarsal lateral, metatarsal, plantar e digital. Depois disso, a gente vai ver alguns outros importantes músculos, então, do compartimento lateral da perna, os músculos fibulares. Dos músculos fibulares, então, a gente vai ter o fibular curto, fibular longo e o fibular terceiro. Aqui a gente vai dar destaque, então, para o fibular curto e fibular longo. O que é muito importante lembrar deles? Os fibulares, eles são plantiflexores. Então, na verdade, eles vão ser sinergistas da nossa panturrilha, ou seja, do nosso gastrocnêmio solear. Só que como a gente está percebendo anatomicamente, o gastrocnêmio solear possui uma massa muscular muito mais significativa do que os nossos fibulares. Então, qual é a grande tendência? Para quem é destreinado e está começando a fazer atividade física, como corrida e caminhada, é comum a pessoa sentir uma dorzinha na face lateral da perna. Mas isso se dá por fraqueza dos fibulares. A partir do momento que a pessoa, então, ela vai se condicionando, ela vai ativando mais os músculos do gastrocnêmio solear, ou seja, os músculos do tríceps sural, da panturrilha, e, consequentemente, essa dorzinha na face lateral da perna, então, ela vai desaparecendo. Então, essa dorzinha nada mais é do que fadiga dos músculos fibulares. Então, a gente vai começar pelo nosso fibular curto. O fibular curto, então, ele tem origem nos 2/3 distais da superfície lateral da fíbula, septo intermuscular anterior. E a inserção dele, então, vai ser na tuberosidade do quinto osso metatarsal, ou seja, na tuberosidade do quinto metatarso. A ação deles, então, ele vai ter ação tanto na articulação talocrural quanto na articulação subtalar. Na talocrural, ele vai ser um importante flexor plantar do pé, ou seja, sinergista então do nosso tríceps sural, como eu já adiantei para vocês. E na subtalar, então, ele vai fazer eversão. Felipe, por que essa diferenciação? Porque talocrural acontecem apenas movimentos de plante e dorsiflexão. E na subtalar é que acontecem os movimentos de inversão e eversão de tornozelo. Depois, o nosso músculo fibular curto ele vai ser inervado pelo nervo fibular superficial, que tem suas raízes então em L5 e S1, e a vascularização vai ser feita pela nossa artéria tibial anterior. Agora, quando a gente pensa no nosso músculo fibular longo, como o próprio nome já diz, fibular longo por quê? Por causa do comprimento dele. Então, olha o que a gente tem que associar. O fibular longo, então, ele vai ter origem na cabeça da fíbula, nos 2/3 proximais da superfície lateral da fíbula e no septo intermuscular. Felipe, o que eu tenho que observar aqui como correlação clínica, que é muito importante? O nosso músculo fibular longo, ele vai ter origem na cabeça da fíbula, que é o mesmo ponto de inserção de alguns músculos isquiotibiais, principalmente do nosso músculo bíceps femoral. Então, a gente pode falar que ele vai ser muito importante quando a gente pensa em cadeias musculares, formando, então, a nossa cadeia mestra posterior. Então, o encurtamento do meu fibular longo, uma lesão do meu fibular longo, consequentemente, vai gerar alteração de funcionalidade no meu músculo bíceps femoral e vice-versa. Uma alteração, uma lesão do bíceps femoral, um encurtamento do bíceps femoral pode gerar, então, uma falha de posicionamento de cabeça da fíbula e, consequentemente, uma alteração ou qualquer sintomatologia, então, na face lateral da perna, mais especificamente no nosso músculo fibular longo. A inserção do fibular longo, então, se dá nos ossos cuneiformes medial e no primeiro osso metatarso. E a ação deles, então, a ação do nosso fibular longo na articulação talocrural, flexão plantar do pé, na articulação subtalar, eversão do pé. E, além disso, vai oferecer suporte aos arcos longitudinal e transverso do pé. Então, esses arcos do pé, então, são extremamente importantes. E a gente está vendo, então, que vários músculos da perna, então, dão suporte aos arcos do pé. Felipe, por que eu tenho que associar isso? Quando a gente vai fazer um tratamento, por exemplo, de arco plantar, pé desabado, pé cavo, pé plano, fascite plantar, a gente tem que entender o formato desses arcos plantares e quem dá sustentação a esses arcos plantares. E depois,
O nosso fibular longo, então, ele vai ser inervado pelo nervo fibular superficial, que tem suas raízes em L5 e S1, e vascularizado, ou seja, irrigado através da nossa artéria fibular. E para fechar, né, a gente vai ver então o nosso músculo extensor do hálux. Então lembra, a gente falou separado dos extensores dos dedos, tá? Ou seja, os extensores dos dedos então estão relacionados ao segundo, terceiro, quarto e quinto dedos do pé. E o hálux, como é o nosso primeiro dedo do pé, né? Sempre a gente faz a contagem do dedão para o dedinho. Lá no pé, então, a gente vai ter o nosso hálux, o primeiro dedo, como medial. O músculo extensor longo do hálux, então, ele vai ter origem no terço médio da superfície medial da fíbula e membrana interóssea. E depois, é claro, ele vai se inserir na base da falange distal do hálux, ou seja, primeiro dedo lá do pé. A ação dele, como o próprio nome já diz, né? Ele vai ter uma ação, então, na articulação, tanto na articulação metatarsofalangiana do primeiro dedo, quanto nas articulações interfalangianas, ou na articulação interfalangiana. E a grande função, então, extensão do dedo, ou seja, extensão do hálux. Só que ele também vai ter uma atuação na articulação talocrural, fazendo, então, dorsiflexão do pé. Só que essa dorsiflexão do pé, claro, devido ao trofismo desse músculo, então essa dorsiflexão do pé então vai ser leve e ele vai ser um sinergista na dorsiflexão do pé. A inervação se dá então pelo nosso nervo fibular profundo, ou seja, que tem raízes em L5 e S1, tá? E sua irrigação sanguínea então vai ser feita pelas artérias tibiais anteriores ou artéria tibial anterior. Com isso, galera, a gente fecha aqui ou faz uma recapitulação então de todos os músculos que compõem aí a nossa perna, o nosso compartimento da perna, que é claro que a gente sabe que perna é o segmento entre joelho e tornozelo, tá? Esses músculos da perna eles estão diretamente envolvidos então, como a gente pode ver, com movimentos do joelho, quando eu penso então no meu gastrocnêmio, tá? E com movimentos então no tornozelo, e aí a gente divide o tornozelo em articulação talocrural, né? E depois em articulação subtalar. Na talocrural, então, acontecem os meus movimentos de plantiflexão e dorsiflexão. Subtalar, então, acontecem os meus movimentos de inversão e eversão. E é claro, esses músculos também vão ter uma atuação muito importante nos arcos plantares, vão ter atuação muito importante nos movimentos dos dedos, né? E do pé de forma geral. Galera, espero poder ter ajudado vocês um pouquinho. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.